ter que ficar ajustando a capacidade do seu servidor manualmente, aumentando memória, aumentando processamento, independente se você usa ou não a AWS, realmente é um saco. E nesse vídeo eu vou mostrar uma estratégia para você nunca mais precisar ficar mudando as configurações dos seus servidores que você utiliza para suas aplicações. Eu vou mostrar como funciona o auto-scaling da AWS, que é um serviço para você dimensionar de forma automática a capacidade da sua infraestrutura e parar com essa dor de cabeça de toda vez que seu servidor ficar lento, ficar travando, ir lá e precisar mudar o tamanho do servidor, aumentar ele, diminuir. Cara, isso é um saco. Eu vou te mostrar como acabar disso uma vez por todas usando o auto-scaling da AWS. Bora lá então, roda a vinheta aí. Opa, meu nome é Leandro Porciúncula, seja muito bem-vindo ao canal da Cloud Treinamentos e nesse vídeo eu vou mostrar como funciona então o Auto-Scaling, que é um serviço da AWS. Mas antes disso, eu preciso explicar para você qual é a grande vantagem de utilizar o Auto-Scaling. Bom, o Auto-Scaling, diferente de você precisar aumentar a capacidade dos seus servidores, dentro da AWS eu trabalho com escalabilidade horizontal. Qual é a diferença da escalabilidade horizontal para a escalabilidade vertical? A escalabilidade vertical é o que você normalmente está acostumado a fazer. Toda vez que o seu servidor está lento, está travando, você vai lá e puxa, preciso aumentar a capacidade do meu servidor. Isso até mesmo para quem utiliza máquinas virtuais em ambiente local, ou se você já utiliza alguma nuvem, algum provedor de cloud, normalmente esse é um modelo que você aplica. E com o auto-scaling, essa é a escalabilidade vertical, né? Aumentando a capacidade do seu processador. E o auto-scaling, ele trabalha com escalabilidade horizontal. Ao invés de aumentar a capacidade desse processador, desse servidor, eu vou colocar mais servidores, mais máquinas virtuais embaixo de um balanceador de cargas e aí ele vai balancear esse tráfego em vários servidores. Aí você pode estar pensando, poxa Leandro, mas isso vai ficar muito caro. E aí que você se engana. Por quê? Quando a gente utiliza a AWS, que é um provedor de cloud, você não precisa se preocupar muito com isso, porque você paga conforme a sua utilização, conforme a demanda. Por exemplo, você paga por hora. Então, se você precisa daquela capacidade computacional, seu sistema está lento naquele momento, ele vai criar mais servidores para você utilizar naquele momento, e depois que você parar de utilizar aquela capacidade computacional, ele vai diminuir isso de forma automática. Então, ele cresce e diminui. Aí você acaba economizando, diferente do que você achou que poderia gastar mais dinheiro. Por que economizando? Pensa comigo, se você está num momento de pico lá da sua aplicação e o seu servidor consome, por exemplo, 64 GB de memória. Vamos falar de memória. Se você trabalha com escalabilidade vertical, você vai precisar deixar esse servidor sempre com 64 GB de memória, esperando esse pico de utilização, independente se você utiliza ou não essas 64 GB de memória naquele momento. E muitas vezes, durante a noite, finais de semana, acaba que o seu servidor não é tão utilizado assim e ele poderia ser um servidor muito menor. E na escalabilidade horizontal, o que a gente faz? Você vai ter ali nos seus horários de pico 2, 3 servidores ao mesmo tempo, respondendo pela sua aplicação. E aí, durante a noite, os horários que não tem tanto pico assim, você vai diminuir a quantidade de servidores, fazendo que você pague menos por isso. Um exemplo, tentando colocar aqui, ao invés de eu trabalhar com um servidor com 64 GB de memória, eu posso trabalhar tranquilamente com 4 servidores de 16 GB de memória, que no total daria os mesmos 64. E o preço seria praticamente o mesmo. Só que, durante os meus horários que eu não estou utilizando tanto a minha aplicação, ao invés de eu ter os 4 servidores com 16 GB de memória, eu posso ter somente um. E isso vai me trazer uma economia e também um ganho de performance, porque se algum motivo eu precisar de mais de 4, eu posso subir 5, 6, quantos eu preciso, eu que defino isso, eu vou mostrar isso para vocês na prática, e aí depois eu diminuo conforme a minha necessidade. Bom, mas chega de falar, deixa eu mostrar como configurar o auto-scaling na AWS na prática. Vamos lá. Bom, essa aqui é a console de serviços da AWS, e aqui então eu tenho, neste momento, um servidor rodando, uma instância, como a gente chama dentro da AWS. Se eu pegar essa instância aqui, ela deve ter um endereço, né, um endereço IP público. Se eu copiar esse endereço, eu provavelmente colocar aqui no meu browser, eu vou acessar uma aplicação. A minha aplicação que eu tenho aqui é uma aplicação de testes. Então a aplicação, ela me diz, ela tem aqui algumas informações. O que acontece? Se por acaso
essa minha aplicação, por exemplo, aqui ó, ela está consumindo 0% de CPU. Mas se por acaso essa minha aplicação começasse a consumir muita CPU, provavelmente meu servidor ia travar. E o que você faria? Você viria aqui e precisaria trocar o tipo de instância, porque aqui eu estou usando uma instância, né? Um servidor com 1 GB de memória apenas. Então eu precisaria mudar esse tipo de servidor para um servidor maior, 1 GB de memória, uma vCPU, né? Precisaria colocar mais processador. Mas no meu caso eu vou escalar isso de forma horizontal. E como a gente faz isso? Aqui embaixo tem um serviço de autoscaling. Então quando eu crio, ó, se eu criar aqui uma configuração de autoscaling, ó, criar um grupo de autoscaling, eu coloco um nome para ele, e aí ele precisa de um modelo de configuração. O que é esse modelo de configuração? Esse modelo de configuração é onde tem todas as configurações que meu servidor precisa para ele subir, como por exemplo, qual imagem que ele vai ser, qual o tipo de instância, né? Qual é a configuração do meu servidor que ele vai utilizar, quais as configurações de rede que ele vai usar, chave que eu vou poder acessar esse meu servidor. Então nesse modelo de configuração, ele já me traz ali tudo isso definido. Como que eu crio esse modelo? Eu posso já ter um criado, que é o meu caso aqui, mas eu posso criar um modelo de execução. Então na hora de eu criar um modelo de execução, eu vou botar um nome aqui, né? Coloco uma descrição e aqui, ó, ele vai perguntar qual é a imagem que eu quero utilizar. Então eu posso usar as imagens aqui da própria AWS, né? Ou posso usar as minhas imagens. E o que eu fiz? Ó, aqui eu tenho as imagens da própria AWS, então Linux, Ubuntu, mas eu já peguei esse meu servidor aqui, que eu tenho rodando, e eu já criei esse servidor, eu já criei uma imagem dele. Então é muito mais fácil, porque eu já tenho essa imagem. Então eu vou pegar dessa imagem que eu tenho aqui, ó, criada, e vou usar ela como parâmetro. E aí ele vai me perguntar qual é o tipo de instância. Eu posso colocar isso aqui já no meu modelo de execução ou eu posso configurar depois. Eu já posso colocar aqui, ó. Poxa, eu vou usar uma instância, como eu falei, uma T2 Micro, por exemplo, que é uma instância com uma vCPU e 1 GB de memória. Aqui com qual é a minha chave que eu vou usar para fazer o login. Eu posso botar uma chave aqui qualquer. Aqui as configurações de rede que eu posso ou não, né, adicionar aqui no meu modelo de execução. Aqui o grupo de segurança, né, que é o firewall, qual o grupo de segurança que eu vou utilizar. Aqui o tamanho dos meus volumes, se eu quero adicionar mais discos ou não. E aqui se eu quero colocar alguma tag. Tem alguns detalhes avançados aqui, como por exemplo, se eu tiver alguma função para atrelar a minha instância, né? Já aqui. Se eu tenho aqui algum user data, tem várias configurações. Todas as configurações na hora que você tem, na hora de criar uma instância, e se por acaso você não sabe como criar uma instância, vou deixar um outro vídeo aqui que ensina como criar uma instância dentro da nuvem da AWS. Mas todas as configurações que a gente tem para criar uma instância, eu posso botar aqui no meu modelo de execução, é claro. Bom, eu não vou criar esse modelo, eu já tenho um modelo aqui criado, então eu vou usar esse modelo que eu já tenho criado aqui, ó, que é o modelo app. Aí aqui ele pergunta qual é a versão do meu modelo, né? Porque toda vez eu posso ir mudando aquele modelo de execução, tem várias versões. Aí eu vou dar um próximo. Ele pede aqui para eu confirmar se está tudo certo, quais são as zonas de disponibilidade, eu posso botar em todas elas, né? Ele pode estar disponível aqui o meu grupo de autoscaling, usar todas as zonas de disponibilidade. E aqui ele pergunta se as minhas instâncias elas vão fazer parte de um load balancing, de um balanceador de cargas. Eu posso dizer que não, mas não faz muito sentido porque eu preciso de um balanceador de cargas. E para que serve então? Vamos entrar no mais um conceito. Para que serve um balanceador de cargas? O load balancing, né, que é o balanceador de cargas, ele fica acima das nossas instâncias e ele que vai receber a conexão do usuário e aí o usuário vai ficar a conexão vai ficar alternando entre todas aquelas instâncias que tiverem ali embaixo. Eu posso então anexar ao load balance que já exista, né? Eu venho aqui e anexo ao load balance que já existe e acho ele aqui. Eu posso criar um novo load balance, e aí ele vai criar aqui para mim um application load balance, por exemplo, da minha aplicação. E aqui nas configurações do load balance, todas elas, né? Então eu posso criar um novo, quando eu estou configurando o autoscale, caso eu não tenha ele criado ainda. E aí eu vou dar um próximo. E aqui ele vai me perguntar qual é a capacidade, quanto que eu quero, então quantos servidores eu quero que tenha no meu autoscale. Eu posso ter aqui a minha capacidade mínima. Pô, eu quero que tenha no mínimo um servidor. E a minha capacidade máxima, eu quero que tenha pelo menos, no máximo, 4 servidores. Então, uma coisa que isso aqui é bom para você não ter o perigo do seu autoscaling ficar escalando de forma incontrolável, criar 10, 20, 30, isso aí pode causar um custo muito grande para você. Então aqui a gente vai limitar até onde que eu quero que chegue, né? Qual o máximo. Helena, mas como que eu descubro qual o mínimo, qual o máximo que eu preciso, qual é a capacidade de processamento?
você precisa monitorar, ter métricas, né, de consumo da sua aplicação, e isso não existe uma regra, isso vai variar conforme cada uma das aplicações que você vai colocar aqui para rodar, vai ter qual o mínimo de CPU e memória que ela precisa para poder trabalhar com essa escalabilidade. Então isso aqui você vai ver assim que você tiver essas métricas de monitoramento, né? Aqui eu vou deixar a capacidade mínima 1 e máximo 4. Vou dar um próximo. Aqui não vou adicionar nenhuma notificação. Eu poderia colocar aqui alguma notificação, por exemplo. Quero que me envie um e-mail quando escalar, mas eu não vou colocar nada disso. Próximo. Aqui algumas tags, né? Poderia colocar uma tag aqui de name, por exemplo. Chamar de AS App Video. Próximo. E aí ele valida todas as minhas configurações e eu crio o meu grupo de autoscaling. No momento que eu crio o meu grupo de autoscaling, ele está criando, então eu disse que eu quero ter no mínimo uma instância na minha capacidade desejada. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar aqui para mim uma instância. Então daqui a pouco ele vai começar a criar. Mas para a gente não precisar esperar, eu já tenho então essa configuração nesse grupo de autoscaling nessa instância. Inclusive eu já tenho aqui, ó, um load balance. Eu já tenho um load balance aqui, ó. E com esse load balance eu consigo acessar a minha aplicação. Então esse aqui é o endereço do meu load balance. Eu vou copiar ele. Ele está criando aquele ali que a gente fez, né? E eu vou substituir aqui no acesso à minha aplicação. Agora eu estou acessando a minha aplicação não mais pelo endereço IP, e sim pelo endereço do load balance, ó. Pode ver que agora ele está com o endereço do load balance na minha aplicação, não mais o endereço IP. Perfeito? Agora essa minha aplicação, a gente já fez a configuração do autoscaling, mas eu não tenho nenhuma métrica de escalabilidade. Quando que ele vai saber que ele precisa escalar? Então, aqui no meu autoscaling, se eu vier aqui no meu grupo de autoscaling, que era aquele que eu já tinha antes, né? Ele está com a capacidade desejada 1, mínimo 1 e máximo 3. Só que se a gente olhar aqui, ó, ele tem um modelo de execução. Se eu olhar aqui, eu não tenho nenhuma escalabilidade automática configurada. Então aqui que começa a gente configurar a escalabilidade. Eu tenho alguns tipos de escalabilidade que eu posso configurar aqui. Eu tenho a escalabilidade dinâmica, a escalabilidade preditiva e a escalabilidade agendada. Qual é a diferença desses três tipos de escalabilidade? Bom, a escalabilidade agendada ela é muito simples, né? Você agenda o horário que você quer que o seu ambiente escale e o horário que você quer que o seu ambiente diminua. Isso é muito comum, eu acho que é uma das formas de escalabilidade mais utilizadas que tem, porque a gente tem aplicações que a gente já tem um certo perfil, né, de utilização. Então eu sei qual é a configuração, quando que eu vou precisar aumentar e quando eu vou precisar diminuir, quais os horários do dia. Muitas vezes eu sei que pela manhã eu começo a ter mais usuários, então às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã eu escalo o meu ambiente, eu não preciso esperar ele começar a ficar lento para escalar. Então eu já posso escalar isso aí de forma agendada. Essa aí é a escalabilidade agendada. A escalabilidade preditiva, para a gente poder configurar, eu preciso ter uma utilização do meu ambiente e aí baseado nessa utilização ele vai usar uma inteligência artificial que já vai ali prever, né? Ele vai trazer uma previsibilidade de quando isso pode escalar ou não. Então eu preciso ter aí pelo menos um período de utilização, no mínimo aí 2 dias utilizando o meu ambiente para poder escalar. E deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui na escalabilidade preditiva, eu posso pegar no mínimo 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 4 semanas, 6 meses. Então quanto mais tempo você pegar essa utilização, mais certo vai estar, né? Às vezes 2 dias não significa muito para sua aplicação. Podem ser, sei lá, 2 finais de semana, sábado e domingo que não tem tanta utilização. Então 2 dias é pouco, então se você tiver mais tempo, melhor. Só que além da preditiva, a gente tem a dinâmica. E essa que eu vou configurar aqui para vocês. Como que a gente cria uma escalabilidade dinâmica? A escalabilidade dinâmica, eu posso fazer ela aqui, ó, por monitoramento de objetos. Que significa o quê? Eu posso pegar aqui a média de utilização, por exemplo, de CPU do meu grupo de load balance, de todas as minhas instâncias que estão ali embaixo. Então vamos lá. Se eu tivesse, por exemplo, 2 instâncias e eu quero que ela mantenha aí uma média de no máximo 80% de CPU. Se uma das instâncias chegar a 100% e a outra tiverem 30, 40, se eu somar o 100 com 40 vai dar 140. A média não vai ser abaixo de 80, ele não vai escalar. Então isso aqui é assim que funciona, ele trabalha em cima da média de processamento. E aí ele vai parar de mandar tráfego para aquela instância que está sendo mais consumida e vai mandar para que está sendo menos consumida. E aí caso ele veja que suba aquela ali, aí sim ele vai criar uma nova instância para manter a média no percentual que a gente definiu. E aí no caso eu falei em 80%. Então eu posso fazer essa média de CPU, eu posso fazer uma média de entrada de tráfego de rede no meu load balance, eu posso ter uma média de saída,
eu posso ter também uma contagem de solicitações no meu load balance. Isso aqui é muito comum. Por quê? Porque eu sei que se eu tenho uma média aí de 200 usuários, esse ambiente vai funcionar bem. Só que se eu tiver 250, 300 usuários, eu preciso escalar. Então eu posso trabalhar aqui, ó, com a média de solicitações no meu load balance lá. E aí eu digo aqui quanto que eu quero que seja, né? Qual o número que vai ser a média, ele vai manter aí essa média aqui. A média não, na verdade aqui não é média, é uma contagem, né? A quantidade de solicitações. E aí ele vai ter aqui a quantidade de solicitações que eu quero. Eu vou deixar aqui para vocês a média de CPU. Por que a média de CPU? Porque a minha aplicação, ela tem um testezinho ali que a gente faz e ela vai elevar o processamento da minha CPU lá para 100%. Então deixa eu configurar aqui a média de CPU, vou botar aqui ela tem que ter aí 70 por 60%. Se passar de 60%, ele vai criar um novo servidor para mim, perfeito? Então vamos lá. Aqui eu posso desabilitar para ele não reduzir automaticamente, mas eu não vou fazer isso. E eu vou criar então essa minha escalabilidade. Perfeito, eu criei então aqui a minha escalabilidade, né? Então ele vai manter aqui a minha média de CPU em 60%. Caso passe disso, ele vai adicionar mais instâncias. E se baixar disso, ele vai remover, sempre mantendo o mínimo que eu configurei e o máximo, perfeito? Então vamos lá, deixa eu rodar esse teste na minha instância. Ó, se eu rodar ele aqui, ó, agora ele vai, aqui ele tá mostrando quanto tá, deixa eu agora elevar ele lá para... Ele vai elevar para 100%, então aqui ele vai gerar aqui um load no meu CPU, né? E vai levar para 100%. Então se eu voltar aqui, ó, a CPU da minha instância está em 100%. E agora, o que vai acontecer? O meu autoscale ele vai começar a monitorar essa instância e ele vai adicionar uma nova instância automaticamente. Claro que nunca você vai sair de 0 para 100%, né? Assim como eu mostrei, normalmente você vai escalando isso aos poucos. Ah, mas se for um bug na instância, sei lá. Mas aí por isso que o ideal é sempre você ter no mínimo 2 funcionando, que é para equilibrar esse processamento. Mas eu vou mostrar aqui agora nos gráficos esse crescimento aqui de CPU no monitoramento, né? Então se a gente olhar aqui no monitoramento do meu autoscaling, ó, ele me traz algumas informações do autoscaling, mas também me traz aqui algumas informações das minhas instâncias, como por exemplo a CPU. E se eu botar esse gráfico de CPU aqui na tela, ó, ele tá aí na última hora, nas últimas 12 horas, ó, ele tá mantendo bem baixinho. O máximo que chegou aqui foi 1%, então ele não está consumindo nada de CPU na minha instância. Ó, se a gente botar os máximos aqui, ó, ele chegou lá no máximo a 4% e ele está fazendo esse monitoramento. Daqui a pouquinho ele vai trazer para mim aqui um gráfico dessa minha CPU lá em 100%, então vamos aguardar. Ó, agora sim ele deu um pico, ele saiu do 0 para 100%. Deixa eu diminuir, ó. Você pode ver que ele saiu aqui do 0 para 100%. E nesse momento, o que vai acontecer? O meu autoscaling, ele vai começar a verificar aqui, ó, que isso aconteceu. Então aqui no meu monitoramento, né, ele vai verificar que isso aconteceu, ó, que a minha CPU da minha instância vai passar do limite que eu defini. E aqui nas atividades, daqui a pouquinho, ó, ele vai começar a criar uma nova instância. Então ele faz algumas validações antes, ele espera, é claro, não tem que ser só um pico, isso aí tudo é configurável, tá? Quanto tempo ele tem que estar em passar desse percentual que eu defini, no caso 60%, por quanto tempo ele tem que ficar assim para realmente eu escalar. Por que ele tem esse tempo? E esse ponto é extremamente importante. Pensa, se eu tiver simplesmente um pico em 1 minuto de 100% e descer, se nesse pico de 1 minuto ele for criar um novo servidor para mim, eu vou ficar criando e excluindo servidores a todo momento. E isso vai me gerar um custo, vai me gerar problemas na minha aplicação. Então realmente ele precisa ver que aquilo é um problema, que eu preciso escalar, que eu tô um período que eu defini ali. Eu quero que você faça 3 testes a cada 5 minutos, a cada 2 minutos faz um teste, aí ele vai levar aí 4, 5 minutos para realmente ver que a minha aplicação está com problema, e aí ele vai começar a escalar esse ambiente. Leandro, mas quais métricas que eu utilizo? Depende, como vou falar novamente, né? Depende da sua aplicação, depende o quão rápido você precisa escalar, se a sua aplicação não tem picos de utilização, fica mais fácil se a gente está falando de CPU, depende da métrica que você vai utilizar, então tudo isso vai depender, a métrica vai depender o tipo de aplicação, o pico, para você definir quais os tempos que você quer
que o seu ambiente escale. Ó, agora sim, você vier aqui nas atividades, ó, ele viu que a minha instância, ele startou, né, aquela task lá, ele viu que no monitoramento ele criou um alarme, né, uma trigger aqui para mim, que ele passou de 60% e aí ele tá mudando a capacidade de 1 para 2, então ele está saindo de uma instância e virando 2 instâncias. E aqui ele está criando então essa nova instância com esse ID. Ó. Vamos lá, ó, vamos conferir isso? Se eu atualizar, ó, ele está criando então para mim uma nova instância. Essa instância está sendo inicializada aqui, ó. Então ele está criando essa instância que é aquela com o ID que eu falei. Então assim que essa instância já estiver inicializada, o que vai acontecer? Ele vai colocar essa instância aqui no meu load balance. Como que eu vou saber qual é? Bom, aqui tem o ID da instância que está em execução nesse momento. Então essa é a que está em execução, que é essa aqui, ó, com esse ID. E a nova que ele está criando é essa aqui, tem o ID 9, ó, essa que ele está iniciando agora. Então o que vai acontecer? Se eu atualizar aqui o meu navegador e a minha instância já tiver criada, ó, ele já vai alternar. Isso já aconteceu de forma muito rápida. Então agora ele está alternando entre as minhas 2 instâncias que eu tenho criada. A minha aplicação vai alternando entre elas. Por que isso? Porque eu tenho um ambiente com auto-scaling. Então, se antes eu estava travando, estava lento com 100%, agora caiu a minha média para 50%. Ó, eu estou com uma instância aqui e essa instância está normal, funcionando, bonitinha a minha aplicação. Então a grande vantagem de você utilizar a escalabilidade horizontal é agilidade, rapidez, automatização. Você vai conseguir dormir mais tranquilo, porque se o seu ambiente for travar, a AWS vai resolver esse problema para você com essa escalabilidade horizontal. Então, se você gostou desse vídeo, se você está estudando, quer se tornar um especialista em Cloud AWS, se inscreve no nosso canal aí, já deixa aquele joinha aqui embaixo e escreve aí nos comentários o que você achou. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!